Olá, que o Senhor seja engrandecido na sua vida nesse dia de hoje. Muito bom estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E você que está nessa casa, nesse momento, que você seja plenamente invadido por a presença dEle. Que bom que você está aqui. Você que nos recebe nessa transmissão, da mesma forma, que Deus possa invadir a sua vida, a sua casa. E desejamos mesmo vivermos momentos aqui que sejam momentos que valem a pena estarmos juntos, tá bom? Vou convidar o irmão John, que venha à frente, John, e ore a Deus, entregando esse momento ao Senhor. Você pode orar com ele? Vamos fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Pai eterno, pela vida que o Senhor nos deste e pela reunião, meu Pai amado, que estamos tendo agora. Senhor, te pedimos a Tua presença, que a Tua bênção seja constante sobre nossas vidas, que a Tua presença seja constante, meu Pai amado, em todos os momentos, que os nossos pensamentos sejam únicos e exclusivamente para Te adorar. Pai querido, que hoje possamos, meu Pai, fazer tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, e assim Te honrar com todos os nossos afazeres. E, Pai querido, é o que nós Te pedimos de todo o nosso coração, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém. Amém. Obrigado, John. Deus abençoe mesmo as suas vidas. Amados, o Salmo 100, ele diz o seguinte: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e sua fidelidade permanece por todas as gerações. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Foi Ele que nos fez e somos o povo dele. Isso é magnífico. Dessa forma vamos aclamar ao Senhor com as nossas vozes, com esses cânticos que o Fernando preparou para nós seguirmos juntos aqui hoje, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. E a igreja, bom dia. Vamos louvar ao Senhor, como nós ouvimos. O amor do Senhor dura para sempre. Nós podemos adorar o Senhor todos juntos. É o povo do Senhor reunido neste lugar. É teu povo? É teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo. Todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pois é santo, sim, é digno louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez, pois é santo, pois é santo.
sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Pode alguém acalmar o vento e o mar? Alguém quem criou tudo que há nos salvou, pelo nome nos chamou e nos dá um novo canto em meia dor. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se no temporal meu ser se enche de paz, é só por causa de Jesus. Sendo Deus, por amor deixou os céus, padeceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças para andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara, aleluia. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé, é só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus, é só por causa de Jesus. Amados, é um consolo muito grande a gente poder cantar uma canção como essa. Saber que a gente não está desamparado, isso é uma oração, né? Que a gente canta. Isso traz muito, muito conforto ao meu coração, acredito que o seu. Saber que Jesus jamais nos desampara, isso é promessa dele, você sabe disso, você já experimentou essas coisas diante do Senhor, quando parece que a meia-noite não passa, né? Aquela aflição da noite. E eu me lembrei do Salmo 102, que fala sobre aflição.
Interessante que o salmista diz assim, e também é uma canção. A gente lembrar que os salmos são canções, orações cantadas, né? E diz assim: ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. Não esconda de mim o teu rosto e quando eu estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Como relva ressequida está o meu coração. De tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Olha o sofrimento desse moço. Não consigo dormir. Mas ele diz, mas a reconstrução de Sião está no nome do Senhor. Porque ele responde à oração do desamparado. E as suas súplicas não desprezará. Eu pulei alguns versos para quem está acompanhando, verso 15, verso 17. Assim, o nome do Senhor será anunciado, verso 21. O que eu quero destacar aqui, amados, é que o nome do Senhor Jesus, esse amor que sustenta todas as coisas, é a nossa garantia de que nós podemos clamar e dizer isso a Ele: olha, está como relva, está como grama seca o meu coração. Tu sabes disso, mas eu clamo para Ti. E que Deus faça você experimentar, eu e você experimentarmos aquele bálsamo no momento de aflição. O que tem afligido o seu coração? O que tem ganhado a atenção das suas emoções? Vamos orar mais uma vez e vamos clamar ao Senhor. Porque nós cremos que nós podemos, no meio da aflição, erguermos os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque nós temos um pastor que cuida da nossa alma, o Supremo Pastor. Vamos orar. Senhor, é felicidade demais, consolo demais para nós sabermos que o Senhor jamais nos desampara. O Senhor está conosco porque isso é promessa do Senhor. E quando o nosso coração está aflito e nós passamos por aflição, nós nos alegramos a si mesmo em meio à noite escura da alma. A gente poder dizer ao Senhor: Pai, ouve, porque o Senhor escuta a oração do aflito. Mesmo quando o nosso coração, Deus, está exprimido, nós podemos dizer a Ti: Pai, cuida da gente. E sabemos que o Senhor cuida. Estão aqui todos, ó Pai, diante do Senhor, aguardando o movimento do Senhor, porque nós queremos andar pela sua condução, ó nosso querido e bom pastor. Cuida da nossa alma, Deus, porque nós não sabemos andar sozinhos. Deus, que o Senhor possa cuidar de cada coração que nesse momento está aflito e clamando ao Senhor por algo. Ó Deus, o Senhor escute, o Senhor responda, conforme aquilo que o Senhor vê de melhor para nós. É a nossa oração de gratidão, de entrega, em nome do Senhor Jesus, e podemos assim orar juntamente mais uma vez. Vamos lá, Fernando. Sendo Deus, por amor deixou os céus, padeceu e fez de nós amigos seus. Em Jesus temos forças para andar, é fiel mesmo se o mundo desabar. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar, se em meio ao temporal desfruto a paz, é só por causa de Jesus. Jesus jamais me desampara, Jesus jamais me deixa só. Por causa de Jesus tenho esperança e fé, é só por causa de Jesus. Se eu posso prosseguir, se eu posso então recomeçar,
paz. É só por causa de Jesus. É só por causa de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ficar à vontade, sentar. Somente por causa de Jesus. Maravilha. Amados, nós temos conversado aqui nas manhãs de domingos, e isso é transmitido agora para a sua casa. E nossos encontros dominicais aqui, nós temos falado sobre a ambiência de uma igreja saudável. Está aí o projetado, que nós temos chamado de retratos de uma igreja saudável. E nós temos conversado sobre isso no domingo passado, à luz de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, que eu vou lembrar apenas o 42 para você aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amados, e o texto vai dizer, não está aí projetado, vai dizer que eles estavam cheios de temor. E muitas maravilhas eram feitas no meio do povo. Mas o que nós estamos lembrando aqui, que falamos na semana passada à luz desse texto, nós destacamos dois aspectos do retrato dessa igreja que está nascendo em Jerusalém. Essa igreja que está nascendo ali no primeiro século, já logo depois que Jesus é assunto ao céu. Então, ela é formada por seus discípulos diretos. E aí nós destacamos, então, desse retrato, ensino e comunhão, né, onde eles se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão. E são duas características que nós vemos historicamente ocorrendo na igreja, como nós falamos na semana passada. Faz parte da igreja, né, esse retrato aí, essa caminhada da igreja no ensino, a caminhada na igreja na comunhão, como diz a igreja chamada comunhão dos santos. Amados, e a gente tem lembrado também aqui, lembramos na semana passada isso, a promessa de Jesus para a igreja, que nós lemos então em João capítulo 14, versos 16 e 17, que é a garantia da promessa dele. A igreja não segue o caminho por ela mesma, ela segue em cima daquilo que Jesus prometeu de vida para ela. Por isso nós acabamos de cantar agora, é só por causa de Jesus. E lá em João, Jesus promete o seguinte: olha, eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amados, nós descobrimos então que o Espírito Santo, Ele é o responsável duplamente pelo ensino e pela comunhão, porque Ele é o Espírito da verdade, e Ele estará conosco. Então, o fruto da atuação do Espírito Santo no seio da igreja precisa ser, entre outras coisas, ensino da verdade e a experiência da comunhão. Verdade e unidade, nós dissemos aqui, caminham sempre juntos, e isso é porque o Espírito Santo sempre trabalha com verdade, sempre trabalha com unidade e não com dispersão. Então, a possibilidade de comunhão numa igreja, em meio à diversidade, porque coisa que tem muita diversidade é a igreja. Olha aqui, só olhar para vocês. Todo mundo diferente, todo mundo pensando muita coisa diferente. É o Espírito Santo que tem a capacidade de trazer unidade na diversidade. Isso é tarefa dele. Por isso que Jesus prometeu, olha, o ministério do Espírito Santo é entre vós e em vós. Ou seja, Ele está nos ligando. É Ele que nos ajusta na caminhada da igreja. É por isso que nós podemos confiar nesse negócio. Isso é obra do Senhor Jesus.
Deus está edificando a casa dele desde sempre. É Deus que edifica. É Deus que edifica. E os fundamentos é que nós estamos tentando tirar esse retrato daquela igreja que nasce. E aí você vai saber, claro que você sabe, você vai saber ler o livro de Atos, vendo então que esse retrato que Lucas bate, que é um resumão da ambiência, começa a ser lembrado pela gente quando a gente começa a ler a história. Aí tem um capítulo 3, começa a acontecer coisas, mas o resumo é, olha, eles se dedicavam ao ensino, eles se dedicavam às orações, dedicavam ao partir do pão, eles estavam unidos. Né? É isso que Lucas, quando escreve, quer que a gente pense. Por isso nós estamos chamando de retratos. E hoje, eu quero trazer um outro retrato, que eu acho que Lucas era um bom retratista, ele tirou de novo um retrato bacana dessa igreja. Então a igreja ela é dinâmica, ela vai acontecendo, e aí esse retrato está num compêndio aí do capítulo 4. E eu queria convidar você a ler o capítulo 4 comigo. A gente vai ler alguns versos, alguns trechos dos 31 versos. Não se assuste, vai passar rápido, porque é uma história magnífica. A gente vai ler apenas uns trechos, e eu quero pensar, se Deus permitir, aí, duas características dessa narrativa, desse retratão aí que Lucas está trazendo. Então vamos começar a ler Atos 4, a partir do versículo 1, que diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, chamando-o novamente, ordenaram-lhes que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de muitas ou de mais ameaças, eles os deixaram ir. E vai prosseguir no texto. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, quem ouviu a igreja, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Só da leitura dessa palavra, esse negócio já começa a mexer com a gente. Você que está me acompanhando na Bíblia, viu que eu saltei alguns versos, porque tem muita história aí dentro. Eu fui tentando fazer um caminho mais que pudesse a gente extrair o retrato que fica evidente para mim desde o primeiro verso até o verso 31, quando nós paramos. Mas vale a pena você ler esse texto completamente, porque vai mostrar como que os inimigos trabalham nos bastidores, como que a ameaça é feita e como que, de fato, a igreja também trabalha, entre aspas, nos seus bastidores. E nós queremos apenas trazer algumas coisas. Amados, eu queria fazer uma pergunta para você, essa pergunta está aí para você. O que justifica a existência de uma igreja? O que justifica a existência de uma igreja? Nós somos uma igreja. Por que que a igreja existe? Para que existe a igreja? Em resumo, o que deve mover uma igreja?
Em tempos confusos como o nosso, onde parece que muitas coisas movem a igreja, e a própria história às vezes deixa a gente, ou faz uma delação da nossa situação quando nós nos movemos por várias coisas. Tem igreja que se move pelo poder, pela política, pela assistência social tão somente. Se move simplesmente pelas regras, pela doutrina, pelos rituais. Tem igreja, se você tira o ritual, não sobra nada. Tem igreja hoje que está ancorada em cima de um poder de autoridade que, na verdade, nenhuma igreja deveria estar, porque nenhum homem é capaz de sustentar, porque nenhum homem é autoridade para sustentar a igreja. Por isso que é legal você lembrar que a igreja ela começa lá com o ensino, né? A comunhão da igreja. Alguém está sustentando isso. Quando Jesus fala para Pedro lá, quando Pedro lá atrás, né? Para vocês quem eu sou, e Pedro fala, tu és, né? O Senhor, né? É o Cristo, o Messias esperado. Aí Jesus fala, pois é sobre essa declaração, Pedro, que eu vou sustentar a minha igreja. Ninguém é capaz de sustentar a igreja do Senhor Jesus. Mas hoje, lamentavelmente, nós temos muitos enredos de igreja sendo sustentados por coisas. Eu acho que o mais deles, vocês vão concordar comigo talvez, é o poder. Como nós gostamos de poder. E é por isso que na oração que nós lemos, Jesus chamava de servo. É para quebrar cada um de nós. Mas, desculpa ter divagado um pouco, voltando à pergunta, o que você acha que justifica a existência de uma igreja? O que deve mover uma igreja? Eu entendo que aqueles que, de fato, são uma igreja, precisam responder essas perguntas com segurança. Com segurança, porque se você está numa igreja que você não consegue responder a razão da existência dela, ou você está muito enganado, ou tem algo errado nesse processo. Então nós temos que responder isso com segurança. A razão de ser da nossa igreja. A gente não pode ser apenas uma paisagem como essa que está aí. Amados, eu entendo ainda mais que a ambiência interna, aquilo que eu acho que Lucas está batendo foto, a ambiência interna de uma igreja demonstra se ela entende a razão da sua existência ou não. A ambiência interna, de fato, responde o que nós entendemos como razão da nossa existência. No texto bíblico que nós acabamos de ler, aqui de Atos, eu vejo um retrato que Lucas está destacando na ambiência daquela igreja que nasceu no primeiro século. E os irmãos vão lembrar, o primeiro século não era um século muito manso para a igreja. Nem o segundo. Só vai ficar manso lá no terceiro século. E a gente pode ver por esse reporte, né, esse recorte que nós lemos, que existe movimento na igreja e existe motivação na igreja. Movimento e motivação. Num momento extremamente tenso e difícil. Se a gente leu com atenção o texto, a gente viu que há ali uma inquisição, há ali uma perseguição, há ali uma oposição. Eles experimentaram já de cara ali no capítulo 4, já a primeira prisão acontecendo por causa de Jesus. Desse nome que eles anunciavam. Então, lendo isso, eu queria destacar nesse retrato duas coisas com os irmãos que eu acho que está nesse compêndio aí. A oração e a ousadia na proclamação do Evangelho. Se você lembrar o que nós lemos, você vai ver que isso vai sendo o trilho da igreja nessa experiência que Lucas está relatando para a gente.
Amados, oração e ousadia na proclamação do Evangelho pode ser resumido no verso 31 que eu coloquei aí. Depois de orarem, é o resumo de tudo que aconteceu. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e o quê? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esta igreja que Lucas está batendo o retrato para nós, esta igreja, nessa ambiência, nos mostra que ela é movida pela proclamação da mensagem libertadora do Evangelho. O Evangelho move esta igreja que nós acabamos de ler. Mesmo sob forte perseguição, e é o que nós sabemos que está acontecendo, eles não deixam de proclamar a sua principal mensagem. Qual é a principal mensagem desta igreja? Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da vida e o Salvador daqueles que nele creem. Basta você ler com calma o discurso de Pedro. Primeiro sermão de Pedro, lá no capítulo 2. Basta você ler o que ele vai fazer no capítulo 3. E você chega agora a ele diante do Sinédrio, o que ele vai falar? Nós não podemos deixar de falar do que temos ouvido, crido, esse Jesus, este nome, isso que ofendia as pessoas. E aí, amados, interessante, nós estamos no capítulo 4 aqui, e nós vamos vendo que Lucas está registrando um período histórico da igreja. O que vai acontecer no capítulo 8? É quando há, de fato, uma grande perseguição à igreja. Isso está no ano 35 da nossa história. No ano 35 é declarada uma guerra, uma perseguição à igreja. Ao ponto que a igreja de Jerusalém tem que sair. É chamada a dispersão da igreja. Não no sentido de dispersão da mentalidade da igreja. Aquela dispersão que nós estamos combatendo nesses dias de hoje. A igreja ficou dispersa na sua unidade. Esses moços aqui, eles são obrigados a saírem de Jerusalém por causa da forte perseguição. Agora, olha como é que eles saíram. Chutando lata, cuspindo marimbondo, destruindo jardins, falando mal do governo, fazendo bravatas. O que eles fizeram? Olha que interessante o retrato de quando aconteceu isso. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os que haviam sido dispersos, o quê? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Essa igreja era movida pela mensagem que eles acreditavam. Não saíram falando mal daquele político, daquele governo, daquela situação. A característica que a foto nos mostra é uma igreja que, mesmo sob forte perseguição, enquanto caminhavam, não deixavam de proclamar a mensagem do Evangelho. E aí eu queria destacar com você algumas frases aí. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que a fala da igreja é o Evangelho. Nas suas mais variadas expressões e implicações. Porque o Evangelho, ele é a totalidade da abrangência da existência humana. Então a fala da igreja é o Evangelho nas suas expressões macros, né? Nas suas expressões amplas. É a proclamação da obra salvífica de Jesus, é denúncia da injustiça, sim, é atos de amor aos desamparados, aos semelhantes, acolhimento aos vulneráveis, sim, isso faz parte do Evangelho. Mas, sobretudo, o ensino dos valores do reino de Deus. E é isso que o povo vai fazendo. Por isso que o retrato primeiro eles se mantinham unidos, eles perseveravam em comunhão, no partir do pão, na proclamação, no ensino. E quando Lucas bate essa foto, eles estão sendo perseguidos, eles vão proclamando esse Evangelho. Eu e você, quando somos acometidos por algo ruim,
seja uma doença, seja uma perseguição, seja uma crise, geralmente nós nos voltamos para os nossos problemas. E não conseguimos ver mais nada ao nosso redor. Parece que o nosso problema é o centro do universo. E aí nós perdemos a visão. E aí o que acontece? Nós ficamos girando em torno da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas coisas, das nossas mazelas. E simplesmente abandonamos o restante da vida. Geralmente é assim. É o roncar do meu estômago vazio que fala mais alto quando eu estou com fome. E vem você falar de filosofia comigo, meu amigo, tchau e benção. Nós somos assim. Quando eu olho para essa igreja, eu começo a ter vergonha de mim. Porque nós precisamos entender que esse retrato a gente precisa ser parecido com esse retrato. Você geralmente vai curtir pôster de time de futebol que te agrada. Você localizar alguma coisa que faz sentido com a sua identidade de torcedor. Torcedor vê jogo passado. Imagina, é isso. A gente quer isso. Eu preciso olhar para esse retrato como igreja e falar, poxa, está parecido comigo ou não? É meu irmão. É da família. Por que eu não... Engraçado isso. Amados, a fala da igreja é o evangelho. A fala da igreja não é comportamento religioso, como está escrito aí. Não é regras éticas que melhoram esse comportamento religioso. Comportamento das pessoas. A fala da igreja, a voz da igreja, é a voz de Jesus no seu contexto. E é comum, muitas vezes, num contexto de confronto, de adversidade, de oposição, é muito comum a gente ver que a igreja, nesses momentos históricos, foi quando a igreja precisou ter voz, precisou fazer-se presente. Porque a história de 2000 anos da igreja, nós temos história de perseguição à igreja. Por isso que a frase, ela começa, a fala da igreja é o evangelho. Se nós perdermos isso, amados, nós perdemos o bonde da história. E é anunciar Jesus no seu contexto. É comum, então, que a gente olhe para as nossas realidades atuais e que a gente olhe para a nossa cultura e saiba que essa cultura, muitas das vezes, vai nos posicionar contra ela. Porque é comum na caminhada do evangelho, comum na caminhada da igreja, que nós sejamos um contraponto. Nós caminhamos numa contracultura. É por isso que eu coloquei esse negócio aí. Quando a igreja se amolda confortavelmente aos padrões culturais do seu tempo, o que acontece com ela? Ela perde a sua voz. E aí, quando eu olho o testemunho de Pedro, não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Quando Lucas fala, olha, em 35 no ano, 35, quando há uma grande perseguição, aqueles que saíam proclamavam o evangelho, a pessoa do Senhor Jesus, por onde iam. Amados, aí eu fiquei lembrando, por que eu e você precisamos, nesse tempo atual, termos uma visão de igreja que nos faça lembrar da nossa identidade. Eu e você, unidos, precisamos ter uma visão de igreja. No domingo passado falamos aquela visão que Jesus, inclusive, tinha para a igreja, deve nos inspirar. E eu quero lembrar o que essa igreja tem seguido, para não se esquecer. Amados, nós desejamos aqui ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Esse é o sonho dessa igreja. Essa visão é para nos fazer lembrar
de que a nossa atuação na sociedade deve ser movida pelos calçados dos valores do Evangelho. Como diz lá, estarmos preparados com o calçado do Evangelho. O que nos move, o que nos motiva, não tem que ser outra coisa. A nossa fala na sociedade, a nossa voz, tem que ser a voz do Evangelho. Mesmo quando nós denunciarmos a injustiça, é por causa do Evangelho. A nossa bandeira não é outra. Igreja não levanta bandeira ideológica, política, partidária, filosófica. A bandeira da igreja é o Evangelho, é a nossa voz. Por isso que nós precisamos ter uma visão, para a gente sempre nos lembrar disso. Amados, é a nossa caminhada, a nossa toada. Amados, a nossa igreja precisa desesperadamente, penso eu, e eu estou carregando tinta no desesperadamente. A nossa igreja precisa desesperadamente clamar pela presença do Espírito Santo entre nós. Porque quando a gente olha o retrato da igreja, atuante com relevância no mundo, quem faz o movimento é o Espírito Santo, que coloca dentro do espírito humano aquela identificação dos valores do reino. Então nós precisamos clamar pela presença, para nós sermos a agência do reino de Deus neste tempo que nós vivemos. E aí que a nossa visão, essa que está aí, seja perceptível para você, perceptível para as pessoas, como testemunho. Quando nós olhamos para uma visão como essa, a gente sabe que nós não somos isso que está aí. Mas nós estamos perseguindo isso aí, amém? É isso aí. Você pode olhar e falar assim, não, peraí, é isso mesmo. Visão é aquilo que nos empurra, aquilo que a gente está buscando. E nós desejamos ser isso aí. No mínimo isso aí. Amados, mas eu queria fazer uma pergunta antes de nós já caminharmos um pouquinho para o final. Qual é a dose de ousadia que nós precisamos para avançar no nosso chamado? Nós estamos destacando que aquela igreja, ela teve ousadia na sua missão de proclamar o Evangelho. A minha pergunta para mim e para você, tudo bem? A minha pergunta é, qual é a dose de ousadia que eu e você precisamos para ser uma igreja que a gente olha para o retrato e fala, ela parece comigo, eu pareço com ela? Ou estamos satisfeitos com a dose de ousadia que nós temos na proclamação do Evangelho? Por isso que nós precisamos desesperadamente clamar que o Espírito Santo venha e nos mostre. Porque, amados, eu fiquei pensando muito sobre isso. Quando eu olho para o texto bíblico, e eu já falei como se fosse o retrato de uma igreja, eu consigo ver aqui uma explicação, o que eu chamei aqui na minha anotação de combustível, de alimento dessa ousadia. Ou seja, o que era uma igreja que de repente tinha na sua ambiência uma ousadia, mesmo sob pressão, não deixar de falar, não deixar de se pontuar com verdade, com ensino, proclamação do Evangelho. Onde é que estava o segredo disso? Para mim o texto está claro. O combustível dessa turma está aí para a gente poder lembrar. Era oração. Nós já lemos em capítulo 2, verso 42, que eles se dedicavam, entre outras coisas, à oração. Amados, no versículo 14 do capítulo 1, diziam que todos se reuniam sempre, está aí, né? Todos se reuniam sempre em oração. Numa versão mais ortodoxa, para quem gosta, esse reunir-se sempre perseveravam unânimes. Reuniam-se sempre para orar.
Oração dinamiza a igreja com a vida do Espírito Santo. A oração é o alimento da ousadia. A oração é aquilo que move a intrepidez de uma igreja. Isso é oração. A oração não é só clamor quando está tudo errado. Vamos fazer uma corrente de oração para que alguma coisa aconteça. Não, a oração é o alimento da igreja. Para quem gosta aí, é aquele azeite, que não pode faltar, né? Azeite, o óleo do Espírito Santo sendo derramado. Amados, uma igreja, que eu vejo essa do retrato, lá de Lucas, é uma igreja que gostava da oração comunitária, da oração engajada, da oração compartilhada. E você lê esse texto, tem o registro como é que eles oraram. E eu fiquei impressionado com a oração desse pessoal. Eles não pediram assim, ó Senhor, protege-nos contra os perversos ali. Esse governo é injusto, que a gente não pegue a Covid, Senhor. A gente pode orar sobre isso. Mas é interessante que quando o bicho está pegando, eles não pedem isso. O que eles pedem? Coragem, ousadia para pregar o evangelho ainda mais. Eles não estão num coitadíssimo, né? Coitadinho da gente. Não sou contra a oração de petição, de proteção. Eu oro por isso. Oro pela minha filha todo dia que está distante da gente. Acredito que o Senhor nos ampara, mas a oração que é registrada num momento como esse não é uma oração exclusiva para o seu umbigo. É, Senhor, nos torna mais audazes. Amados, é uma igreja que se reunia para orar, gostava desse negócio, se encontravam para orar. E eu fiquei pensando, somente a igreja pode fazer esse movimento. Não tem mais nenhum lugar do mundo que alguém vai fazer esse movimento que não seja a igreja. Não compete à prefeitura ou à Câmara Municipal orar por Brusque. Não é atribuição da Câmara Municipal. Não compete ao Congresso Nacional orar pela nossa nação. Quem é que é chamado a orar? Se teu povo que clama pelo meu nome se humilhar, e aí você sabe tudo. Amados, eu fico impressionado que para nós a gente não pode abrir mão disso, porque a oração é atribuição da igreja. A oração é competência da igreja. Amados, se a igreja não orar, quem é que vai fazer isso? Então me chama a atenção nesse retrato, é que eles estavam orando, pedindo ousadia, intrepidez, coragem, fé. Não estão pedindo que o monstro suma. Senhor, essa é a realidade posta, nos ensine a viver nela, na dignidade do Evangelho. Sabe por quê? Poucos dias atrás eles tinham presenciado o Senhor deles ser crucificado injustamente. Poucos dias atrás, eles ouviram a oração do Senhor. Eles caminharam com Jesus. Eles estavam impactados. O que é isso? O que é a vida fluindo? Senhor, no momento mais adverso, nos dê ousadia de vivermos como Cristo viveu. Por isso que discipulado é martírios, que nós traduzimos como essa palavra de sofrimento. E eu fiquei pensando, uma igreja tímida, uma igreja retraída, uma igreja dispersa, não combina com o retrato que nós estamos vendo aqui da primeira igreja, lá em Jerusalém. Amados, precisamos urgentemente aprender a gostar de nos reunirmos para orarmos juntos. Sabe aquela criança que não quer comer comida sadia, porque ela não entende, ela quer só coisa que ela acha que é boa para ela. Chocolate, eu gosto também, você não gosta? Mas eu não vivo só de chocolate.
Você é adulto, você sabe disso. É ruim comer rabanete. Tem gente que gosta. Como gosta de rabanete? Não existe uma pessoa que gosta de rabanete. Mas tem que comer de vez em quando. Né? Qual que é a preferência? Churrasco ou alface? Nós sabemos. Mas nós sabemos que nós precisamos da cenoura, da beterraba. Eu não quero isso. Eu sou criança. Na vida espiritual é a mesma coisa. A igreja tímida, a igreja carnal, não suporta uma frase como essa. Precisamos reunir para orarmos juntos. É uma comida que eu não quero, porque eu sou criança. Aí é um desespero para a gente fazer a igreja orar. Até de vestir de palhaço a gente faz, para chamar a igreja para orar. Amados, e quando a gente lembra que nós precisamos crescer nessa área, eu preciso crescer nessa área. Não só na minha devocional particular. A sensação que eu tenho é que eu oro muito menos que eu deveria orar. É a sensação que eu tenho, que eu leio a Bíblia muito menos que eu deveria ler. Como igreja, eu projeto a mesma coisa. Eu acho que nós oramos menos coletivamente do que nós poderíamos orar, ou deveríamos orar. É a sensação dos irmãos? Amados, Deus está nos convocando para sermos os seus agentes. E eu lembrei de 1 Tessalonicenses, que fala, orai sem cessar, entre outras coisas, por isso que é agradável, que Deus coloca a vontade dele nisso. Né? Como diz lá, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Imperativo de Paulo, orai sem cessar, porque isso é a vontade de Deus para vocês. Ah, mas eu não quero comer esse negócio, eu quero logo ir para a sobremesa. Eu quero para o louvorzão. Né? Eu quero uma série de conferências sobre vitória, né? Sobre os negócios. Ah, eu quero uma sessão de cura e libertação na igreja. Amém, teremos tudo isso quando nós começarmos a orar. As maravilhas vão acontecer. Eu não sei se isso pode tremer muito aqui não, porque eu não sei como é que esse lote aguentaria. Mas precisa tremer o lugar. E o primeiro lugar que treme é o meu coração, é o seu coração. Se não tremeu, meu amigo, não tem jeito. Então o convite hoje é que a gente possa ser impactado por esse retrato de oração e ousadia no Evangelho. Porque uma igreja tímida, retraída, não combina com o retrato que Deus, através do Espírito Santo, vem construindo a igreja dele. E aí eu queria lembrar que dentro dos valores da nossa igreja, tem uma frase pequenininha, mas que tem servido de pauta para a liderança. A liderança sabe disso. Está aí, projetado. Um dos nossos valores é oração como chave das decisões. Nosso sonho é sermos reconhecidamente por todos como uma comunidade de oração. Isso não é visto simplesmente casualmente. Podemos fazer uma salinha de oração com incenso e mirra ali, sei lá, ou com o que for, mas isso não é a ambiência de uma igreja de oração. A ambiência de oração é esse tipo de coisa. Enquanto o irmão está lá sendo perseguido, nós estamos reunidos aqui para sustentá-lo. Como? Senhor, dá mais ousadia para Pedro agora. E quando vem contando, louvado seja o Senhor, o Senhor é dono da terra, de tudo. Pedimos, Senhor, coragem e fé para caminhar. Oração sempre provoca movimento de Deus no meio da igreja. E o texto diz que depois que oraram, estavam todos reunidos juntos. Houve o enchimento do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados, que nós possamos vencer a tentação de sermos apenas uma igreja de eventos, uma igreja episódica, uma igreja que não vive diariamente. Não podemos ser uma igreja apenas de encontros esporádicos, que acontece de alguns momentos ou de datas agendadas no nosso calendário.
Em nossa comunidade, esse é o desafio para mim e para você. Sermos uma igreja que tenha movimento e motivação do Espírito Santo. Então hoje, ficam esses 2 desafios para nós. Já somos 4, né? Ensino, comunhão, oração e ousadia na proclamação do Evangelho, como igreja. E aí eu queria compartilhar com vocês rapidamente que nós temos em nossa comunidade pessoas preocupadas com isso. Pessoas que têm sido desafiadas a pensar como é que nós podemos criar em nossa igreja uma ambiência, uma cultura de oração e de proclamação do Evangelho. Aperfeiçoar isso. E eu queria então chamar 2 pessoas aqui que têm se preocupado com isso, com toda a simplicidade. Queria que você ouvisse com atenção o que os irmãos vão falar. São os nossos irmãos, que estão aí há algum tempo tentando, pode vir aqui, Gabriel, há algum tempo, e já tem algum tempo que nós estamos. Domingo passado, nós vimos aqui o líder do Em Casa falar do objetivo do Em Casa, que é abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. É o movimento da igreja. Nós vemos as classes sendo, com seus voluntariados, seus voluntários, para poder trazer ensino para a igreja. E hoje eu quero que vocês ouçam com muito carinho esses irmãos aqui. Gabriel, ele é líder da área de missões e evangelismo da igreja. Esse moço perdeu os cabelos por causa disso. Ele tem perdido os cabelos, preocupado com esse negócio. Ele vai compartilhar com você alguns sonhos que está no coração dele, que nós temos orado por isso. Eu queria que você ouvisse com muita atenção esse amado irmão. Bom dia, tudo bem? Bom, o pastor já anunciou o Ministério de Missões, que os irmãos já têm me acompanhado aí durante um bom tempo, né? Eu queria compartilhar a visão do ministério com vocês, tá? Que é despertar a igreja para missões, motivando a orar, manter, realizar e apoiar projetos missionários na cidade e no mundo. Eu entendo que o ponto de partida é aqui, e o ponto de término é lá. Nossos valores, vou destacar apenas um: paixão pela obra missionária. É a paixão que vai motivar, é a paixão que vai nos dar a ousadia que o pastor passou aqui. Porque quando a gente faz tudo com paixão, Deus realiza. Amém? Nosso compromisso, um deles, evangelismo intencional para anunciar a mensagem da cruz. Todas as ações de missões, elas têm que ter como objetivo principal, atividade e fim, levar o nome de Jesus e a salvação a todos aqueles que precisam crer. Amém? Nisso tudo, eu tenho trabalhado bastante, onde eu tenho perdido os cabelos, é o tripé que eu chamo do nosso ID, tá? É ir, desbravar e envolver. E essa palavra ir, porque nós precisamos sair daqui. O desbravar, porque nós temos que chegar aonde o Evangelho não chegou, aonde a palavra de salvação não chegou. Então, missões precisa trabalhar forte com isso. E envolver também. Por isso que vem paixão pela obra missionária. Porque quando a gente se envolve, não é só ir e voltar. É ir, desbravar e envolver o local aonde nós estamos indo levar a mensagem do Evangelho. Tá, amados? Hoje, nossos principais projetos, tá? Missões mundiais, a gente tem apoiado o casal Alexandre e Valquíria, né? Que eles estão fazendo a linguagem de um povo em Guiné-Bissau e depois a tradução da Bíblia, ok? Segundo, missões mundiais, né? É feito em missões mundiais, desculpa, é feito agora em março. Missões estaduais, que é realizado em junho, junto com a Igreja Perseguida, e também a gente faz, tá? Missões locais em todos os tempos. E missões estaduais é feito em setembro. Temos missões locais também, tá? Missões locais nós temos apoiado o projeto Refugiados de Cristo, temos trabalhado junto, inclusive, com o missionário pastor Vladimir e com o Leonardo Pena, ok? E aí veio a ideia também da criação do Sábado Fácil.
O Sábado Fácil, ele foi nascido numa necessidade, mas ele é para apoiar todos os ministérios da igreja. Então, vocês vão ver no Sábado Fácil ações para missões, ações para adolescentes, para jovem, para a própria igreja. E a atividade do Sábado Fácil, meus irmãos, é uma atividade meio, não é uma atividade fim. A atividade fim é a proclamação do Evangelho. O Sábado Fácil, a venda das marmitas, ela ajuda. Mas o nosso compromisso maior é atuar no nosso bairro, atuar na nossa cidade. Inclusive, um dos meus sonhos, quando Deus despertar mais vocacionados, é colocar atividades aqui com crianças, com artesanato, com várias coisas. Nós podemos usar o nosso ambiente para diversas coisas em prol sempre de envolver a igreja nos projetos missionários de comunicação da salvação em Jesus Cristo. Amém? Então é isso que eu queria falar. Se você está interessado em estar junto, em poder estar junto com o nosso Ministério de Missões, vocês podem enviar um e-mail também para pibbrusque.missões@gmail.com. pibbrusque.missões@gmail.com. Ok, meus amados? Muito obrigado por tudo. Viu? Aí você fala, poxa, mas missões, missionário, projeto missionário, isso não é comigo, eu não fui chamado para missões. Será que você não conhece ninguém do seu relacionamento que precisa ouvir falar de Jesus? Você é o missionário de Deus na vida deles. Por isso que o desbravar não é ir procurarmos uma terra lá no ricão da África, que nunca ouviu falar de Jesus, nós vamos lá, não. É desbravar que o Senhor te dê a capacidade de você influenciar as pessoas. E o que o Ministério de Ação, Ministério de Missões e Evangelismo é tentar organizar ações conjuntas e inspirarmos, sermos uma igreja com essa ambiência e suportar mesmo projetos efetivamente missionários, como esse que os irmãos já conhecem. Juliana vai falar um pouquinho sobre o ministério que desafia ela, que é o ministério de oração. Amém, bom dia, igreja. Hoje eu estou aqui para falar sobre o ministério de oração e eu vou projetar o que a gente tem sonhado para a nossa igreja através da oração. E um ponto-chave que eu queria trazer para vocês é o quê? Que a gente quer fortalecer o nosso relacionamento, não só com Deus, mas com o nosso próximo. Eu acho que todo mundo aqui já chegou para alguém e falou assim, estou precisando de oração, e a pessoa fala, eu vou orar, e vai cada um para o seu lado, e aquilo parece assim, será que vai orar mesmo? Será que não vai? E a gente quer romper essa barreira, a gente quer começar a orar mais ativamente. Onde você precisa de uma oração, a gente orar. Às vezes no seu trabalho alguém chega e conta um problema, você ter essa ousadia que foi falado hoje, ser fortalecido e orar naquele momento para aquela pessoa. A gente não precisa fazer todo um amém, Senhor, mas orar de fato por aquela pessoa, fazer com que ela se sinta acolhida, amada. E esse é o nossa principal missão como igreja, orar, acolher aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam conhecer a Deus, e oração é o nosso meio de fazer isso, que as pessoas conheçam a Deus, se relacionem com Ele, e a partir disso comecem a se relacionar melhor com o próximo, com aqueles que estão ao seu redor. E nós queremos ser conhecidos realmente como essa igreja que tem a oração como chave das decisões. Não só como uma chave, mas também como um marco. Sermos uma igreja marcada pela oração, onde as pessoas possam olhar e dizer assim, lá eu sei que tem um povo que ora, lá eu sei que eles vão ouvir aquilo que a gente está pedindo e vão ter a resposta, porque a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus em oração, como foi dito, nós recebemos poder, recebemos autoridade para o quê? Tomar as nossas decisões, fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Ele vai revelar através da sua palavra a nós, para que nós tomemos decisões sábias, assertivas, coisas que talvez quando a gente está, como o pastor falou, centrado em nós não conseguimos entender, compreender e nos mover, nós ficamos paralisados. E outra coisa que vai ter também, que está incluso no nosso material, no que a gente tem desenvolvido, é focar as nossas orações na centralidade da pessoa de Cristo. Nós não queremos mais nos reunir somente para, talvez, como foi falado, falar dos nossos problemas, falar. Nós vamos falar dos nossos problemas. Nós vamos falar daquele que é capaz de solucionar todos os problemas, aquele que é o único digno de receber toda a honra e glória acima dos nossos problemas. Então, nós queremos ser um povo que se reúne aqui e estremece primeiro dentro do nosso coração, como foi dito, e depois, isso vai reverberando e alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. E a primeira oportunidade que nós vamos ter de fazer isso vai ser no mês que vem, já está
já está ali, que será a nossa primeira vigília de oração do ano. A gente mudou para sábado por conta das pessoas que trabalham, ficam até mais tarde, têm faculdade. Na sexta-feira, às vezes, não conseguiam chegar aqui a tempo. Então, nós vamos fazer ela no sábado, às 8 horas da noite, no dia 6 de março. E a gente conta com vocês. Que vocês estejam aqui orando, estejam aqui envolvidos. E se você gosta disso, se você entende que tem esse chamado de estar orando pelas pessoas, se você gosta de desenvolver material de devocional, nós vamos ter as semanas de oração, nós precisamos de pessoas para desenvolver roteiro, escrita para as nossas redes sociais, você também está convocado a falar comigo. Não tem um e-mail, porque eu funciono melhor ao vivo, então se você quiser, pode me procurar. Ok, recado dado. São apenas simples expressões. Eu queria que os dois viessem aqui, eu queria orar por vocês. Coisas simples que acontecem no nosso meio. Você pode se envolver. Se isso mexe com você, não deixe de procurar nem o Gabriel e nem a Juliana. E o Em Casa é o grande catalisador desses movimentos. Lá a gente aprende a orar uns pelos outros. Lá a gente pode ter a motivação, né, do suporte necessário para você ser audaz no enfrentamento de algum problema. Então, não fique isolado, procure-o em casa, e nós vamos sempre estar sendo um catalisador para que essas coisas aconteçam. Você pode orar comigo, agradecendo a vida desses irmãos que têm procurado nos servir aqui na igreja com tanto cuidado. Pai amado, eu quero mesmo, diante aqui dos meus irmãos, honrar a vida do Gabriel e da Juliana, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, sonhos divididos para a edificação desta casa. Que esses ministérios possam ser, Pai, plenamente eficazes, porque nós entendemos que é sonho do Senhor uma igreja que ora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que seja audaciosa na oração e na proclamação. Por isso nós desejamos mesmo que o Senhor desperte aqui vocacionados, o Senhor traga voluntários, e o Senhor mova os nossos corações, que o coração de pedra seja transformado em coração, ó Deus, sensível à Tua voz. É a nossa oração pedindo que o Senhor abençoe a vida emocional, sentimental, financeira, familiar desses nossos líderes aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, muito obrigado, Deus abençoe vocês ricamente. Fica aí, então, um desafio para você se envolver nesses ministérios, tá bom? E eu queria já finalizar, a gente vai finalizar daqui a pouquinho cantando e orando, mas eu queria trazer aqui rapidamente alguns lembretes para você. Primeiro, que as classes temáticas, elas foram lançadas e iniciaremos em março. Por isso que você que está aqui, você viu ali, né, naquela mesa ali, as inscrições das classes. Eu queria lembrar essas classes. Começa pelas classes, por favor. Não essa, começa pelas classes, depois eu vou nessa. É isso mesmo. Os adolescentes terão a classe para eles, né? Letícia é a professora. Então, adolescentes ficam atentos aí, vai acontecer também nos domingos pelas manhãs. Inclusive, os adolescentes estão encerrando nesse momento aqui, né, hoje conosco, o Acampa Dentro, que parece que foi sucesso, foi muito bom, foi muito legal. Quero agradecer, inclusive, os voluntários, né, que estiveram aqui ajudando na programação, e depois os irmãos vão ter notícias sobre isso. Então, os adolescentes têm a classe deles, pode passar. Nós temos aí, essa classe é voltada mais para jovem, tranquilo, tá? A ideia de trabalharmos o desafio do mundo pós-moderno. O Fabrício é que está cuidando dessa classe, e você, então, vai ter temas atuais e comportamento cristão diante desses temas atuais, tá bom? O nivelamento doutrinário é uma classe que eu sempre abro para essa classe. Para quem? Para quem quer conhecer melhor a igreja, para quem quer se tornar membro da igreja, ou mesmo ser batizado. Então, nós fazemos o nivelamento doutrinário, que falamos sobre vários temas, e eu vou dar essa classe para essas pessoas. É uma classe bem definida mesmo. Então, se você que não é membro, quer se tornar membro da igreja, ou quer conhecer como é que a igreja funciona melhor, você deve ser meu aluno aí no próximo trimestre. E a família vai bem? É uma pergunta, é uma sala voltada para a família, e acho que a única condição, se eu não me engano, é que o casal venha, né? Mas eu creio que você pode conversar com a facilitadora, que é a Giane, para ver a sua condição. Mas a ideia aqui não é tratar de, minha família está bem, eu não preciso ir lá. Não é que eu me inscrever porque quer dizer que eu estou mal de família. Não. É você saber
de fato, ter uma família abençoada, os princípios bíblicos para isso. Não é, não estou com problema, então eu não vou para essa classe. Não, a classe não é para quem tem problema. A classe é nós conversarmos sobre a família. Deu para entender? É nesse sentido. E discipulado e serviço é a classe voltada para esse tema. Ela vai ser ministrada pelo Leonardo. Leonardo está fazendo um movimento discipulado na igreja, com intencionalidade, então ele abriu essa classe para abençoar a sua vida, tá bom? Então você, no final ali, faça uma inscrição, porque nós já vamos, de certa forma, encerrar as inscrições, porque a gente precisa começar a ajeitar aqui a nossa ambiência. Então, essas salas começam funcionando no primeiro domingo de março, pela manhã. E aí tem um evento que vai acontecer, que tem a ver com isso, por isso que a gente projeta ali. No dia 27, né, à tarde, sábado, tem um café das pessoas que querem ser membros da igreja. A sala é o desdobramento desse encontro, não sei se eu vou entender. Né? Mas o encontro de integração, de repente a pessoa não quer fazer a sala, não pode fazer a sala agora, mas quer conhecer a igreja. Então esse encontro é justamente para a gente tirar as dúvidas, como é que nós funcionamos, como é que você pode conhecer melhor a igreja. Então vai ser no dia 27 às 14 horas. E aí nós temos pode lançar qual que é aí o próximo. Ok? Seja um voluntário, procure o Leonardo está fazendo esse movimento de voluntariado, e você vai entender que você tem muita coisa para servir na área de evangelismo, principalmente com grande oportunidade, e alguns já estão fazendo essa sala, esse encontro com o Léo é um desafio muito interessante. O próximo aí, doação de sangue no próximo sábado. Você que tem sangue que é possível de ser doado, tem coragem para isso, você procure o Fabrício, nós queremos levar uma turma agora no dia 20, lá em Blumenau, no EMOSC, para doarmos vida através desse gesto de solidariedade, tá bom? E lembrando que dízimo e oferta você pode fazer através dos meios eletrônicos. E eu quero desafiar você sobre a atualização do cadastro. A nossa igreja está precisando que os membros atualizem o seu cadastro. Você precisa entrar no WhatsApp da igreja e ali pegar o formulário e fazer a atualização do seu cadastro. Se você não fez, mas eu não mudei de casa, não, atualize o seu cadastro. Nós estamos fazendo, e todos os membros. Me parece que a ressonância ainda está baixa, e enquanto tivermos baixa, nós vamos falar sobre isso. Eu não sei como faz, procura a secretária da igreja, procura o pessoal de comunicação, e você vai entender. Se você é membro da igreja, você precisa atualizar o seu cadastro. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vem cá, Fernando, vamos louvar a Deus. Queria que você ficasse de pé, vamos cantar, e vamos sair desse encontro cantando. E eu queria já orar por você. Que a graça do Senhor Jesus, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Deus Pai esteja com você, te dando coragem e ousadia para viver a vontade dEle, o movimento dEle, a motivação do Espírito Santo dEle na sua vida, nessa semana principalmente. Que algo lhe aconteça de sobrenatural vindo do Senhor. É a minha oração em Jesus Cristo. Amém. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Vem, Santo Espírito, nós te queremos. Da tua presença é o que precisamos. Do teu fluir em nós dependemos, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Ó, vem, Espírito, e faça a diferença em nós. Sem ti nada podemos, sem ti nada podemos fazer. Ó, vem, Espírito, e faça a diferença em nós. A diferença em nós. A diferença em nós. Amém. Não deixa de curtir o vídeo de YouTube,
Você que está acompanhando agora e você que está ouvindo aqui, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que serão abençoadas por ele. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Renascidos para viver, alcançados pelo amor, prosseguimos pela fé, temos o Consolador, seu povo somos, na luz seguimos, chamado fomos, sua voz ouvimos, seu povo somos, na luz seguimos, chamados fomos, sua voz ouvimos.